Deus é grande, exaltado em poder, majestoso acima de tudo. Os céus nos mostram acerca da sua grandeza e mostram a obra maravilhosa das suas mãos. Dia após dia falam, noite após noite o tornam conhecido. Ao criar os céus, Deus também criou a terra. E formou o homem do pó da terra. E soprou nas suas narinas o fôlego da vida. O Deus de amor criou o homem e a mulher à sua própria imagem para terem comunhão com ele. E, portanto, no princípio, eles reverenciavam e honravam a Deus e viviam em harmonia com ele. Isso continuou assim até que um dia, Satanás tentou a mulher para comer o fruto proibido, e ela comeu. E deu também ao homem, e ele comeu. E assim fazendo, a humanidade rebelou-se contra Deus, seu Criador, e tomou seu próprio caminho. Como resultado deste pecado, a humanidade ficou separada de Deus e expulsa do Jardim do Éden. Apesar disso, Deus ainda amava a humanidade. Nunca foi o desejo de Deus ficar separado daqueles que Ele mesmo criou. Mas como poderia ser santo e fonte de justiça perfeita se não julgasse a humanidade pelo seu pecado? No seu livro santo, a Bíblia, Deus revela o seu plano para salvar o mundo do julgamento dele. Um dos primeiros a ver e saber desse plano foi Abraão. Abraão era um homem justo, a quem Deus prometeu abençoar e tornar os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar e as estrelas do céu. Para provar a sua obediência, Deus disse a Abraão que sacrificasse seu filho como uma oferta a ele. Abraão confiou em Deus e procurou obedecê-lo. Mas, quando ele levantou a faca para matar o seu filho, o anjo do Senhor clamou do céu impedindo-o. Ele viu que Abraão temia a Deus e estava pronto para lhe obedecer. Depois Abraão viu um carneiro preso pelos seus chifres entre os arbustos. E ele foi, tomou o carneiro e o sacrificou no lugar do seu filho como uma oferta a Deus. E então Deus mostrou a Abraão que um cordeiro ou um animal semelhante seria morto como cobertura temporária para o pecado até que Deus providenciasse o seu sacrifício final para pagar pelos pecados da humanidade. Uma vez que o pecado separou o homem de Deus, o sacrifício iria restaurar a sua comunhão. As Sagradas Escrituras falam daquele que viria como o sacrifício final pelos pecados do mundo. Tal como o carneiro tomou o lugar do filho de Abraão, este que chegaria
viria tomar o lugar de toda a humanidade para que pudesse ser perdoada. Algumas pessoas referem-se a esta pessoa como o Messias, aquele que viria reconciliar o mundo com Deus uma vez por todas. Os profetas anunciaram muitas coisas em detalhe acerca do Messias, centenas de anos antes dele aparecer. O profeta Isaías anunciou que seu nascimento seria milagroso. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. A criança dela será chamada Emanuel, que significa Deus está conosco. O profeta Miqueias anunciou que o Messias nasceria em Belém, enquanto o profeta Zacarias anunciou a sua entrada em Jerusalém num jumento, um burro, e a sua traição por Judas Iscariotes, um dos seus seguidores. Isaías profetizou o que o Messias viria fazer. O ungido do Senhor irá pregar as boas novas aos pobres, cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Então, quem era o Messias? No primeiro século chegou um profeta chamado Jesus. Algumas pessoas pensaram que ele era aquele de quem os profetas tinham falado. Será que poderia ser? Será que a sua vida cumpriu aquilo que tinha sido dito dele? Seria Jesus mais do que um profeta? O que se segue é a história de Jesus, baseada nos relatos de testemunhas oculares, como está registrado nas Escrituras Sagradas. Um ator faz a parte de Jesus, e apesar de nenhum ator ser digno de tal papel, isto foi feito para que nós pudéssemos compreender e beneficiar da vida de Jesus. Excelentíssimo Teófilo, muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós, e achei que seria bom escrever tudo isto em ordem para que conheça toda a verdade. No tempo em que César Augusto era imperador de Roma, e quando Herodes o Grande era rei da Judéia, Deus mandou o anjo Gabriel visitar uma virgem na cidade de Nazaré. A virgem se chamava Maria. Não tenha medo, Maria, porque você recebeu um grande favor de Deus. Você vai ficar grávida, dar à luz a um filho e chamá-lo de Jesus. Como pode ser? Eu sou virgem. O Espírito Santo virá sobre você, o poder de Deus estará em você. Por isso, o menino será chamado Santo e Filho de Deus. O reino dele nunca se acabará. Maria se aprontou e foi depressa para a Judéia para visitar a sua prima Isabel, que também estava esperando um filho. Isabel! Maria! Oh, prima Maria! É a mais abençoada de todas as mulheres. E a criança que vai ter também é a mais abençoada. Logo que eu vi seu cumprimento, a criança ficou alegre e se mexeu dentro de mim. Meu coração louva ao Senhor. E a minha alma está alegre por causa de Deus, meu Salvador. E de agora em diante, todos vão me chamar de mulher abençoada. Saibam todos os homens de Nazaré que, por ordem do imperador César Augusto, haverá um recenseamento de toda a população da Galileia e da Judeia. Todos terão que se registrar sem demora em seus povoados e cidades de origem.
E Maria foi para Belém da Judéia para se registrar com José, seu esposo. Mas não havia lugar para eles em Belém. Por isso tiveram que se alojar em um humilde estábulo. Naquela noite, alguns pastores tomavam conta dos seus rebanhos, quando o anjo do Senhor lhes apareceu, e a gloriosa luz de Deus brilhou sobre eles. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, Cristo, o Senhor. Eles foram depressa ver o menino na manjedoura. Foram também os primeiros a espalhar as boas novas, o evangelho do nascimento do Salvador. Uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino, deram-lhe o nome de Jesus. Maria e José levaram a criança a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. No templo morava um homem bom e piedoso, a quem o Espírito Santo havia prometido que antes de morrer viria o Messias. Seu nome era Simeão. E agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque vi com meus próprios olhos a tua salvação. Esta criança foi escolhida por Deus. Sejam ambos abençoados. Quando terminaram de fazer tudo o que a lei do Senhor mandava, José e Maria voltaram para a casa deles em Nazaré, na Galileia. Quando
dia